pessoal, tudo bom? Vamos lá, gravar mais um videozinho. Bom pessoal, vou gravar esse daqui, um tema, eu já comentei um pouco sobre isso, mas também acho que não ficou tão claro. Vou fazer mais um vídeo, até porque teve bastante audiência e algumas pessoas me mandaram e-mail, tá? Então respondendo algumas dúvidas ainda que surgiram aí. Como eu fazer, né, para mim poder ganhar a confiança do meu animal, né, e fazendo com que ele respeite a hierarquia da casa, tá? Então é uma dúvida porque realmente é difícil, a gente precisa entender a psicologia canina para poder pensar como o seu cão pensaria, né? E o seu cão, né, o seu filhote, o mesmo cão adulto quando está em casa, o que você tem que pensar? Que ele tem a forma de pensar dele, ele tem a forma de ver o mundo como ele vê. E ele não pensa da mesma forma que a gente, né? Então o que acontece? Muitas vezes você espera uma reação quando você conversa com uma pessoa, você espera que a pessoa tenha uma reação que você já prevê, e você espera que ela diga para você o que está acontecendo, como ela está, se está bem, se está mal, se tem algum problema, se está doendo ou não, se ela quer que você faça alguma coisa ou não. E quando a gente fala do cão, né, pelo fato do cão não falar, a gente se perde totalmente e acha que esse cão não está entendendo o que a gente está falando, ele não sabe como é que o que a gente está dizendo, o que a gente quer e tal. E por isso a gente acaba tratando o cão de uma forma como se fosse irracional. Mesmo sabendo que ele tem capacidade irracional, a gente trata-o como irracional, né? Como completo irracional. Mais ou menos é semelhante como quando a gente se comunica com uma criança, né? Uma criança pequena, 2, 3 anos, uma criança que também ainda não fala, está começando a engatinhar e tal. Então o que acontece? A gente trata essa criança da mesma forma. Então geralmente a gente chega falando palavras doces, falando devagarinho, falando como se fosse uma criança, né? Porque o intuito da gente tentar entrar na mesma osmose dessa criança, entrar na mesma energia que ela. Então se comunica parecido, semelhante com ela, fazendo aquela vozinha fina, vozinha de criança, para se comunicar. E muitas vezes vocês podem reparar como vocês mesmos, nós, né, na hora de se comunicar com o cão, nos comunicamos da mesma forma, né? Fazendo vozinha doce, tratando como se fosse uma criança. Por quê? Porque é a fase em que o cão, não importa se ele é adulto ou filhote, a gente sempre vai tratá-lo nesse período, como se fosse uma criança com 2 a 3 anos de idade. Da mesma forma. Por quê? Porque é o período que a gente ainda entende, a gente acha que ele não nos entende, não nos compreende. E como ele não fala, a gente acredita que ele não está compreendendo o que a gente está dizendo. E esse é o erro, porque quando a gente está com o cão em casa, ele aprende muito pela observação. Então ele observa o nosso dia a dia, todas as reações, todas as atitudes, e ele nos testa. Então ele vai testando reação por reação para tentar saber até quando a gente vai, até quando a gente deixa, até onde a gente fica bravo ou não. Ele começa a conhecer os nossos limites. Os limites, eu digo, de cada um da família. Então ele começa a testar cada um de vocês, seja a criança, seja o adolescente, seja o adulto, seja o jovem, seja o idoso, seja o pai, a mãe. Ele testa cada um deles e sabe como ele vai conseguir cada coisa, né? É uma coisa que assim, a gente não faz ideia de que ele possa pensar dessa maneira, mas sim, ele faz, né? Então é aquela coisa, quando chega uma criança, por exemplo, criança inocente e tal, tem a mãozinha boba ainda, não consegue segurar direito as coisas, ele sabe que se ele chegar do lado da criança e olhar com carinha de dó, a criança tende a dar alguma coisa para ele. Ou mesmo se ele empurrar com o focinho a mão da criança, o que ela estiver comendo, o que ela tiver na mão, a criança solta. Porque ele sabe, entende que a criança não tem firmeza, né? Então ele entende isso, ele aprende, porque ele faz uma vez, ele percebe que deu certo e começa a fazer isso novamente. Já para um adolescente, talvez, ele tenha que vir e raspar a patinha na perna para poder pedir alguma coisa. Por quê? Porque ele sabe que só parar e fazer carinha de dó não é suficiente para comover essa pessoa, né? Então ele precisa vir e raspar a patinha na perna. E assim por diante, né? Então quando você está comendo, ele tem alguns cachorros que vêm e deitam com a barriguinha para cima, com quem diz pedindo para coçar. Diversas outras graciosidades eles tendem a fazer buscando o quê? Buscando a nossa atenção, buscando ganhar aquilo que ele quer receber, né? A gente acha bonitinho quando o cachorrinho, a gente chega em casa e o cachorrinho vai lá na porta do armarinho da cozinha, fica olhando, latindo, raspando a porta. Por quê? Porque ele quer um biscoito, ele está pedindo aquilo. Mas a partir do momento que você vai lá e dá o biscoito para ele, você está fazendo o que ele quer. A partir do momento que ele vem, faz aquela carinha de gracioso, vira a barriguinha para você, você para de comer e vai lá coçar a barriguinha dele, ou você deixa que a criança realmente, ele vai lá, faça isso com a criança, empurra ao que a criança está comendo e a criança derrube e ele coma. Cada vez que a gente deixa isso acontecer e não toma
interage com isso, né, não intervém, a gente está sendo omisso. Então o que acontece? A gente está estimulando o cão para que ele continue fazendo esse tipo de atitude, que para ele é correto. Por quê? Porque ele queria comer, ele empurrou a mão da criança, a criança derrubou o que ela estava comendo e ele conseguiu comer. E ele conseguiu cumprir a função do que ele queria. Isso era o desejo dele. Ninguém foi lá e falou para ele que é certo ou é errado aquilo. Se a gente deixa isso ao longo dos anos, ele começa a acreditar que aquilo realmente é certo, porque ninguém em momento algum colocou aquilo como errado. Ou se mesmo no momento em que ele faz aquilo, a gente dá risada, chama um ou outro para ver, olha lá o que ele fez, assim, 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 faz de novo, vamos lá, dá alguma coisa para a criança comer de novo, para ele fazer de novo, para a gente ver, para a gente filmar e acha bonito, posta no Facebook e tal. Tudo isso o que a gente tem que ter ciência é de que a gente está estimulando esse tipo de comportamento no cão. O cão é como a criança, ele pressente que quando você dá risada, quando você chama outras pessoas para ver, você acha graça, você não liga, quer filmar, quer tirar foto, ele entende que ele está fazendo algo para te agradar. Ou seja, quando você faz esse estímulo, ele acha que realmente ele tem que fazer cada vez mais essa ação para que ele ganhe cada vez mais a sua atenção, para que ele seja cada vez mais recompensado. Isso acontece intuitivamente. O cãozinho vem, põe a patinha na nossa perna, fica raspando a patinha, a gente vai lá e fica pegando no colo, a gente dá carinho, porque a gente cede às manhas que ele tem, as atitudes, que a gente imagina que ele está falando, a gente imagina que é algo bacana, mas na verdade não. Na verdade a gente não está impondo aquilo que a gente realmente quer, aquilo que realmente ele deveria fazer. Se o cão tem que estar no chão, a gente coloca no chão e tem que andar no chão. Não é porque você sentou que ele raspou sua perna e que ele vai subir no colo, não. Em muitos momentos ele tem que permanecer no chão. E eu vejo isso muitas vezes no consultório. Eu chego com o paciente, por exemplo, com algum problema na pata, mancando e tal. Então o proprietário chega e eu peço, coloca no chão para ele andar, para mim observar. O cachorro não fica no chão, porque o cachorro está com medo, está apreensivo e tal. O proprietário coloca no chão, o cachorro fica pulando, tentando subir na perna, pedindo colo, ou mesmo faz aquele escarcéu, late, chora, grita. Então fazendo o quê? Porque ele está fazendo aquela manha porque ele nunca foi acostumado a ser contrariado. Ele quer o colo, ele quer o carinho, ele quer a atenção. Então a hora que você obriga ele a fazer algo que você quer que ele faça, ele não vai fazer. Por quê? Porque ele nunca teve essa noção. Então assim, é uma coisa simples, mas a gente tem que levar isso em consideração para a gente fazer educação e colocar esse animal na hierarquia nossa da família, entendeu? Então são medidas que a gente não acha relevantes no nosso dia a dia, mas para o comportamento animal é totalmente relevante. A gente tem que levar isso em consideração total. Cada vez que o animal pede alguma coisa, será que eu realmente devo fazer? Será que realmente eu quero que ele faça isso ou não? Né? Ou será que eu estou cedendo ao comportamento dele? Na hora que ele pede para subir no sofá, pede para subir no colo, pede um petisco, vem pedir alguma comida, todas essas medidas. Tá bom, gente? Então fica aí mais uma dica. Por favor, dá um joinha se você curtiu, tá? E comente aí embaixo. Obrigado.